Olá amigos, tudo bem? Eu estou passando aqui para tirar algumas dúvidas em relação ao Instituto da Justa Causa. Então, muitas pessoas têm dúvidas em relação a como e quando pode ser aplicada a justa causa do empregador ao trabalhador. Então, a justa causa ela está prevista no artigo 482 da CLT e prevê a justa causa do trabalhador por vários motivos, entre eles a embriaguez habitual, a incontinência de conduta, a revelação de segredo da empresa, né? E vários outros requisitos que são previstos para a aplicação da justa causa. Então, eu vou passar uma dica aqui em relação a esse instituto e trazer também algumas situações de como a pessoa aplicar a justa causa e às vezes existe um problema bem interessante que a aplicação da justa causa ela se dá de uma forma que o trabalhador por muitas vezes consegue desconstituir isso na reclamação trabalhista. Então, uma situação bem peculiar que faz com que essa justa causa ela seja revertida é a questão da imediatidade. Então, o empregador, quando da aplicação dessa justa causa, tem que observar realmente esse requisito. O que quer dizer a imediatidade? Caso o trabalhador ele venha incorrer em uma falta grave, que isso venha caracterizar realmente a justa causa, o empregador ele deve aplicar essa reprimenda ao trabalhador, ou seja, né, essa justa causa, no momento imediato à constatação da falta grave, sob pena dessa justa causa ela configurar como ilegal. Então, a justa causa deve ser aplicada logo no momento em que o empregador identificar a falta grave do trabalhador, porque, de acordo com o que vem sendo decidido, isso já é corrente majoritária, a não aplicação da justa causa no momento imediato, digamos assim, o empregador aplica a penalidade ao trabalhador por uma determinada conduta, né? E logo em seguida, vou dar um exemplo claro aqui, de repente o empregador aplica uma suspensão ao trabalhador por uma determinada falta grave, né? Então, digamos que ele aplica essa suspensão, o trabalhador passa 2, 3 dias suspenso por aquela falta cometida, e logo no retorno, né, do trabalhador, o empregador lhe aplica a justa causa sob o argumento daquele mesmo motivo, né, da suspensão. Então, isso pode caracterizar o bis in idem, que é a aplicação de duas penalidades para um fato só. Então, isso acontecendo, pode sim ser configurada uma demissão ilegal, a justa causa podendo ser revertida caso aconteça essa situação. Então, essa dica aí é uma dica bem importante e eu devo lembrar que a importância dela não é só para o empregador, né, observar esse requisito, o empregado também deve observar, né, se realmente, quando da justa causa que ele tomou, antes dessa justa causa houve uma suspensão, né, que em função daquele motivo, ou até mesmo não precisa haver suspensão, de repente o empregador chega para o trabalhador e diz, você cometeu uma falta grave, isso que você fez na empresa não se admite, mas por você ser um bom funcionário e tal, nós vamos lhe manter, mas de antemão a gente está lhe advertindo de que isso não pode mais acontecer. E o trabalhador realmente entende que aquilo foi resolvido e não tem maiores problemas. Então, digamos que quando é no final do expediente, ou até mesmo 2, 3 dias depois,
o empregador, de repente, ele vai rever essa decisão de ter simplesmente lhe advertido e lhe aplica a justa causa. Então, isso configuraria aquele primeiro ato onde o empregador chegou e informou que não faria algo mais grave, não teria a questão da justa causa, e depois aplicando, naquele momento se configurou o perdão tácito. Então, por isso que eu volto a falar que a legalidade da justa causa, ela se configura também, não só nisso, né? Existem alguns outros requisitos que em seguida vou falar aqui, que também descaracteriza a justa causa, mas esse é um dos principais causadores da reversão da justa causa, a questão da imediatidade, porque os empregadores eles não observam esse requisito aí da justa causa. Então essa era uma dica que eu tinha para passar para vocês, e isso para os trabalhadores, para os empregadores, é de suma importância. Em breve vou trazer outros comentários acerca da justa causa, de outras formas que são aplicadas à justa causa e pode acontecer a reversão da mesma, tá bom? Então, obrigado e até mais. Em breve eu trarei mais outras novidades em relação ao assunto.